escritor, já tem aí 2 livros e está vindo aí muito mais, que o projeto é sempre ampliar. Para minha alegria de coração, amigo, que Deus me presenteou. Pastor Nilson é um dos amigos que Deus mais tem me permitido ser um alento em momentos tempestuosos da vida. Com vocês, pastor Nilson Amorim, rabino do estado de Sergipe. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, para aqueles que nos assistem, esse podcast Sola Escritura. Meu Deus, é muito forte. Eu quero aqui externar a minha alegria, meu amigo pastor Augusto, por esse honroso convite e, diga-se de passagem, para trazermos um tema que é de muita importância hoje para o nosso meio evangélico. Então, eu fico muito feliz e honrado por esse convite, ainda mais vindo da sua parte, que eu sei que é um jovem pastor comprometido com as Escrituras Sagradas. Então, Deus abençoe, fico muito feliz. Você que está ligadinho aqui hoje no podcast Sola Escritura, vocês vão sair daqui edificado, você edificado também, através das lives. Que Deus te abençoe e me sinto honrado, literalmente honrado, em poder estar com vocês aqui para compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né? Experiência cristã, experiência com a palavra, com Deus e com esse movimento pentecostal à luz da Bíblia. Eu fico muito honrado. Deus abençoe, meu amigo. Maravilha, maravilha, pastor Nilson. A honra é toda nossa de tê-lo aqui. É um dos pastores referência da Debrais Sergipe, não somente da Debrais, mas do estado. A gente dá honra a quem tem honra. E não é porque é amigo não, mas está aqui na minha frente o melhor pregador do estado, né? Mas enfim, a gente, quando assim eu fiz o convite ao pastor Nilson, de prontidão logo ele aceitou. E aí eu falei assim, pastor, um tema aí para a gente trazer a luz do esclarecimento da palavra para o povo. E aí nós conversamos e esse encaixou-se perfeitamente. Porque, pastor Nilson, a autenticidade histórica do movimento pentecostal, ela tem sido muito combatida. A gente está vendo pessoas que nasceram debaixo de experiência. Nós somos do ministério da Assembleia de Deus, a Debrais, que é a Assembleia de Deus do Brás e Sergipe, Ministério de Madureira, e a ênfase do pentecostalismo, ela está fundamentada sobre o pilar, na verdade não um pilar, mas 4 pilares que chamam de o quarteto ou quadrúplo, enfim, que chama de quadrilátero da Assembleia de Deus, que Jesus salva, Jesus cura, batiza no Espírito Santo e leva para o céu, porque em breve ele vem buscar. A gente aprendeu desde pequeno que o crente, depois de convertido, logo ele buscava o batismo no Espírito Santo. Lógico que depois que se converte, vem o batismo nas águas, mas era fundamental, era prescrições de caminhada cristã, quando a gente ouvia pelos nossos antigos pastores, foi receber Jesus? Recebeu, pronto, agora você vai se batizar. E no culto, a gente era sempre levado, incentivado, pastor Nilson, a buscar o batismo no Espírito Santo. Tinha alguns que antes da data de descer ao tanque batismal já era batizado com o Espírito Santo. Então a igreja, a Assembleia de Deus, sempre ela foi firme nesses pilares fundamentais do movimento pentecostal. E nós temos por obrigação de falar sobre isso, pastor Nilson, até porque a gente foi uma geração que começou dessa forma. Então eu entendo que a nossa pentecostalidade, ela também é nossa responsabilidade. Então nada mais justo de alguém que viveu isso, foi impactado por isso, prega sobre isso, acredita sobre isso, falar aqui a esta mesa. Pastor Augusto, é importante só ressaltar que essa geração não pode deixar apagar o fogo do pentecostalismo, o verdadeiro pentecostalismo. Verdade. Eu sei que existem ondas de pentecostalismo, mas que vem oriundo de um neopentecostalismo.
né? O verdadeiro pentecostalismo é aquele que a gente, de fato, crescemos e aprendemos acerca dele, acreditando ainda na autenticidade da palavra e daquilo que Deus falou. E nós, como jovens pastores, precisamos manter acesa essa chama. Eu ainda acredito piamente no poder da palavra de Deus, no poder daquilo que Deus se manifesta. Deus ainda, sim, cura, liberta, batiza e salva. Ainda que muitos queiram implantar um ensinamento diferente ou contrário àquilo que nós aprendemos, mas as Escrituras, ela nos traz a verdadeira mensagem. Os dons espirituais não cessaram, ele ainda continua ativo. Maravilha. Eu tinha pesquisado há um tempo atrás, inclusive aqui está o homem que é o pivô principal de eu estar escrevendo um livro, e pastor Nilson, o livro que eu estou escrevendo é sobre apologia ao pentecostalismo. Apologia é uma expressão grega que representa um discurso em defesa, ou seja, do pentecostalismo. E a gente, enquanto eu pesquisava, olha da onde saiu a teoria que ganhou essa disseminação por todas as épocas. O pai do sensacionismo, homem esse chamado Santo Agostinho, ele é o pai do sensacionismo. E olha a tese, olha a conclusão que ele chegou, que os dons cessaram. Não foi por base bíblica, não foi por nenhum texto que comprove, até porque, pastor, isso não tem um texto, não há um versículo em toda a Bíblia que defenda que os dons espirituais cessaram. Não existe um. E olha a conclusão que ele teve. Ele chegou a perceber que no período que ele vivia, tinha se apagado, não estava vendo mais a contemplação das manifestações dos dons espirituais, então ele, não vendo o que a história da igreja vai ser contada em Atos dos Apóstolos, até porque Atos dos Apóstolos é o livro da história da igreja, do primeiro século, da igreja primitiva. Então ele chegou à conclusão que se não está se manifestando, então é porque Deus cessou os dons. E 1 Coríntios, capítulo 4, aliás, 14, versículo 1, o apóstolo Paulo incentiva ao dizer que buscai com zelo os dons espirituais. Então não é que os dons cessaram, foram eles que cessaram de buscar os dons espirituais. Por isso que eles acreditaram nisso, pastor Nilson. Justamente. Então, essa linha do cessacionismo, ela implica em afirmar que não há mais dom de línguas estranhas, não há mais profecia, não há mais curas, e acham que ficaram só na era dos apóstolos. Mas o senhor foi bem feliz quando citou o texto em que Paulo disse: buscai com zelo. Porque, de fato, nós não temos uma base bíblica para dizer que os dons cessaram. Uma base bíblica sequer. Pelo contrário, nós temos textos na Bíblia, né, que comprovam a veracidade dos dons espirituais. Agora, pastor Augusto, eu fico muito preocupado com essa geração, porque você sabe que em nosso meio pentecostal existem aqueles infiltrados, os reformados infiltrados, né, que ainda insiste em dizer que línguas estranhas, profecia, cura, a manifestação sobrenatural ficou lá no passado. Sendo que a Bíblia ainda continua nos inspirando a buscar os dons espirituais. Buscai com zelo. Você tem que ter aquele cuidado na busca. Agora, para muitos cessaram de fato. Por quê? Porque deixaram de buscar. Se para muitos cessaram o dom, é porque também eles cessaram a busca pela presença de Deus. Então, a própria Bíblia diz que quando nós bate, a porta se abre. Mateus 7 está escrito: quando a gente bate, a porta se abre. Quando a gente busca, a gente encontra. Quando a gente pede, a gente recebe. Se essa geração hoje, ou alguns da nossa geração, não está vivendo mais esse verdadeiro pentecostalismo sobrenatural de Deus, é porque o erro não está em Deus. O erro está neles.
que não têm coragem mais de mergulhar na presença de Deus, buscar, gastar o seu tempo, priorizar. As pessoas estão priorizando hoje tantas coisas seculares, menos uma busca contínua pela presença de Deus. Daí então, por isso que essa questão do cessacionismo, ele vem crescendo, porque as pessoas não têm coragem de buscar e ficam se alimentando, na verdade, desses ensinamentos de quem não tem coragem de buscar. Então, se baseiam em histórias, mas não tem coragem de se basear na Bíblia. Eu não sei se ela vai estar assistindo aqui, mas por incrível que pareça, uma ovelha nossa ligou para mim ontem, houve um debatezinho entre ela, né, e a irmã. Ela chegou e disse assim: pastor Enilson, o dom de línguas, os dons espirituais é para todos? Essa foi a fala dela. Os dons espirituais é para todos? Ou Deus escolhe aqueles que vão dar, ou que vai dar o dom? Eu disse: não. Os dons espirituais é para todos, aqueles que queiram buscar. Quanto mais eu busco, mais eu recebo da parte de Deus. Então, não é que Deus está selecionando quem vai dar. Não, é só a gente buscar. Os dons ainda estão ativos para a igreja. Cabe a nós, e aqui eu mando uma mensagem para os meus seguidores e também membros da nossa igreja: quanto mais nós buscarmos a presença de Deus, mais o sobrenatural vai se manifestar. A grande verdade é que nós estamos nos distanciando do sagrado, nós estamos nos distanciando da presença de Deus. E como é que Deus vai agir em nosso meio se a gente não busca? É por isso que a gente não vê mais batismo com o Espírito Santo, porque o povo não está buscando. O povo está indo para a igreja para querer enriquecer. Ixi. Por isso que a gente não vê mais cura instantânea na igreja. Por quê? Porque as pessoas estão priorizando, ocupando o espaço que é de Deus com outras coisas. E isso aí é prejudicial para todos nós que somos cristãos, pastor Augusto. Meu amigo, é uma coisa que é muito séria. Se a gente for debruçar nesse assunto, pastor, se dissecar ele, a gente vai passar de meia-noite aqui, apesar que hoje termina 11h20. Mas eu tenho observado, pastor, nisso, quando a gente recebe em congressos, em festividades, públicos que não são da nossa igreja, pessoas que são até grupos de jovens que são convidados de outras igrejas, e a reação deles quanto à nossa pegada para cima, a gente não é levado pelas emoções, mas nós somos levados em ter uma vontade ardente de ter experiências com Deus. Pastor, nisso, e a gente tem visto, e o senhor e a gente é muito parecido nessa questão dessa, porque a gente leva a igreja a buscar, a gente leva a igreja a almejar isso, e o resultado disso na nave recai sobre quem está no altar. O escritor E.M. Baldes, de um livro que ele tem, O Poder da Oração, ele diz assim que pregadores mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. Então a consequência da nave está nesse intuito totalmente distinto daquilo que tem de especial de buscar. Isso tem a ver com quem, infelizmente, está à frente. E a gente perde muito isso. Por isso que são pessoas que o intuito não é a busca pelo Espírito Santo, mas a busca por bens materiais. Então, o que é que está acontecendo no meio? Alguma coisa está mudando. Isso parte de quem está ensinando. E eu digo isso que a gente perde muito, porque eu quero aqui mencionar a fala de o próprio apóstolo Pedro, dizendo que essa promessa ela está acessível para todos nós. Ele falou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, porque a promessa é para vocês,
logo após o Pentecostes, é para vocês e para seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Todos os crentes que levantaram a mão e aceitaram a Jesus não fizeram por mérito próprio, até porque o Espírito Santo é que convenceu-se do pecado, levantou a mão a aceitar, tem batismo do Espírito Santo para você. Isso a promessa está disponível. Deus liberou para todo, mas vai depender de quem tem acesso a essa promessa, se vai ficar só, porque pastor, há uma coisa muito interessante, da questão de ter o Espírito Santo. 1 Coríntios vai informar que aquele que recebe Jesus, aquele que aceita, ele o fez pelo Espírito de Deus. Então, quem leva o homem ao pecado, ou na verdade ao arrependimento, é o Espírito Santo. Logo, se ele levou o Espírito a convenção, tem ainda alguns passos pela frente, que a gente que já experimentou isso, está passando para eles. Justamente. E para você que é pastor de igreja, você que está vivendo talvez um esfriamento dentro da igreja, porque os dias não são fáceis, eu quero deixar para vocês uma frase que o escritor Leonardo Ravenhill, ele deixou no seu livro Porque Tardas o Pleno Avivamento, na página 97, parágrafo 1º. Ele disse assim: se nós tivéssemos com o batismo de fogo a mesma preocupação que temos com o batismo das águas, conheceríamos uma igreja em chamas e experimentaríamos outro Pentecostes. Martinho Lutero disse assim, olha: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matar todos os dias. Leonardo Ravenhill termina dizendo: a velha natureza pode querer escapar ao batismo das águas, mas certamente o batismo do fogo a destruirá, pois ele queimará a palha em um fogo inextinguível. Pastor Início, isso é incrível. O senhor usou um texto aí que minha alma jubilou aqui, porque quando o senhor fala de Atos, no capítulo 2, verso 39, a promessa, o senhor percebe que a promessa do Espírito Santo e a manifestação do mesmo, ele não se limitou à geração apostólica, não. Verdade. Não se limitou à geração apostólica. Eu quero aqui, me desculpe, se tiver algum cessacionista que está nos assistindo aqui, ou aqui na transmissão do YouTube, ou na minha live, me perdoe, mas dizer que o Espírito Santo não atua mais, não manifesta mais o seu poder sobrenatural, é um erro grotesco. Porque Atos capítulo 2, versículo 39, Pedro está dizendo que o Espírito Santo e a sua manifestação não está limitada à geração apostólica, ou seja, essa promessa do Espírito Santo e a sua manifestação é até os dias de hoje. É assim que funciona. É assim que a palavra de Deus, ela nos garante. E outra, o texto diz em Marcos capítulo 16, verso 17 e 18, pastor Augusto. Só para complementar, o texto diz em Marcos 16, verso 17 e 18, estes sinais seguirão aos que creem. Estes sinais seguirão aos que creem. Então, mesmo que haja aí um debate textual, o livro de Atos demonstra que os sinais acompanhavam a expansão missionária e não apenas os apóstolos. Então, meu amigo, posso falar a verdade para você que me assiste aqui agora, nesse podcast Solas Escrituras? O Espírito de Deus não está limitado. O Espírito de Deus, a promessa do Espírito Santo e as suas manifestações ainda está presente nos dias atuais. Olha que coisa linda. Maravilha. Isso, meus filhos, os seus filhos, os nossos filhos ainda provarão a manifestação do Espírito Santo. E a maior comprovação disso, pastor,
é porque a gente não fala de uma teoria sem prática. Meu amigo, existe uma diferença muito enorme, pastor, nisso, de adquirirmos informações sobre Deus do que ter conhecimento sobre Deus. São coisas distintas. A gente não pode se limitar, e lógico, não iremos fazer da experiência uma doutrina, mas da doutrina nós nos baseamos para termos nossas experiências. Se está disponível, por que não buscarmos? Se é bíblico, se temos respaldo bíblico, nós temos que buscar. E quando a gente vai buscar, o glorioso, pastor, nisso, é que nós experimentamos. Jó vai dizer assim: antes eu ouvia o Senhor de ouvir falar, conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Por causa de quê? Experiência. E a expressão experiência no Primeiro Testamento, ela vem da raiz hebraica iada, que não fala de um conhecimento informativo, didático, mas experiencial. Então Deus, ele gosta de se relacionar com o ser humano, dispõe essa dádiva celestial. E olha, quando o apóstolo Pedro, e outra, a primeira confirmação que nós temos de um debate em defesa do pentecostalismo foi logo após as manifestações dentro do cenáculo. E tem um pessoal fora, pastores, que sempre esse pessoal está fora, e infelizmente hoje eles não estão mais fora, eles estão sendo introduzidos, estão no nosso meio. Justamente. Enquanto o mistério está acontecendo dentro do cenáculo, eles estão fora. Que é isso? O que é isso? Um público está dizendo, que é isso? Outro está dizendo, é mosto, é bêbado. E vamos ser sinceros, quantas pessoas pensam que isso aqui é coisa da cabeça, que é ilusionismo, que é os hormônios à flor da pele, e criticam. Só que o apóstolo Pedro fala, epa, deixa eu defender o que estamos vivendo aqui, deixa eu falar logo, me dá a palavra. Ele fala, esses homens aqui não estão embriagados, até porque são 9 horas da manhã. Esses homens aqui estão recebendo o que Deus falou pela boca de Joel, no capítulo 2, versículo 28. Ele vai dizer que em Joel 2, está escrito, naqueles dias, Pedro dá uma adaptação, e lógico, ele está debaixo da glória de Deus. E ele vai dizer, nos últimos dias, ele vai mudar. Deus diz, não disse, Deus diz, atual, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, vossas filhas profetizarão. E ele vai dizer que esse é o cumprimento que nós entendemos que não é um cumprimento pleno, até porque o desfecho dos versículos vai apontar para a volta de Cristo em glória, já puxa lá para o início da descida de Cristo, que é a segunda vida e glória, onde vai iniciar o milênio. Então esta profecia, ela não se cumpre plenamente, ela se cumpre parcialmente, só que ela se cumpre de maneira parcial, mas ela é uma extensão até vir os outros versículos, que é lá no período escatológico. Então, pastor, nisso não teve interrupção, pelo contrário, há uma extensão até a volta de Cristo em glória. Ela só vai se cumprir-se plenamente no milênio, no início do milênio, quando Cristo vir em glória, reinar com a igreja e mover acontecer. Então, queridos, pelo amor de Deus, o que falta é experiência. Eu estou olhando para você aqui na câmera, eu estou olhando para você aqui no Instagram. O que falta, pastor, nisso é deixar os seus conceitos e experimentar. Meu irmão, peraí, o que é isso aqui? Vamos orar? É porque, na verdade, pastor, para ser cheio dá trabalho. É verdade. Aí concordo. O povo, não, para cheio dá trabalho. Tu vai ter que jejuar. E não venha com o negócio de Jesus de 2 horas, 3 horas. Tu vai ter que jejuar. Porque eu lembro que antes a instrução dos nossos pais da fé era o quê? Joelho no chão, barriga na glória e boca no pó. Era assim que a gente tinha. E a gente orava. Olha, era matutino pela manhã. E qual era a busca? Deus me batiza com o Espírito Santo. Aí vinha culto à noite e não batizava no outro dia. Vai ter culto, pede para Deus batizar com o Espírito Santo. E, pastor, nisso, o que a gente vive de experiência, ninguém tira. Ninguém tira a experiência que a gente teve com o Espírito Santo. E uma das coisas que eu mais impactei é passar isso, vossos filhos, é como que começasse neles, mas não parasse, passasse para a geração. E eu vi isso, pastor, isso.
no janeiro profético da sede. Meu Eu Deus. lembro hoje, você pregou, Deus te usou muito naquela Verdade. noite. E aí, ele estava num púlpito, daqui a pouco a filhinha dele veio, abraçou, o pastor Nilson colocou a mão sobre a filha. Glória a Deus. E ele começou a ministrar, Deus estava tomando a casa, ele ministrou sobre a cabeça da filha. E naquele dia, pastor Nilson, foi o dia mais lindo para mim, de todo o janeiro profético, uma criança sendo ministrada por um pai que teve a experiência real. Esse é o maior exemplo desta profecia, que passa de pai para filho. Só vai parar no pai se o pai não passar para o filho. E ela foi batizada com o Espírito Santo através das suas mãos. Glória a Deus. Meu amigo, a gente fica emocionado porque a gente percebe que o Espírito Santo não está limitado. É verdade. Não. O Espírito Santo não muda, Augusto. Ele, Malaquias 3,6, diz o seguinte, que ele é imutável. Aí agora fica aqui para o cessacionista. Como é que cessou se Deus é imutável, cara? Deus é imutável, não para. Ele continua até hoje. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, passado, hoje, presente e eternamente futuro. Como é que Deus muda? Eu queria entender a mentalidade dessas pessoas hoje. Mas a verdade tem que ser dita. Essas pessoas estão vazias porque não têm coragem de buscar. Não tem coragem de dedicar a sua vida em oração. É renúncia, pastor. Eu vi isso acontecer na minha filha, porque as minhas orações é essa, pastor Augusto. Eu disse, Jesus, o que o Senhor me deu, derrame na minha filha. Naquele dia, a oração foi essa? E naquele janeiro profético foi uma resposta de Deus para a minha vida. Deus encheu a minha filha com o Espírito Santo. Até hoje ela fala? Até hoje. Até hoje. Meu Deus. Então, a gente percebe que o que está faltando mesmo em nossa geração é a busca. E por não ter busca, e agora é muito forte o que eu vou dizer agora, a câmera está aqui, está ali, então eu estou olhando para as duas aqui. O que eu vou dizer aqui é muito forte. Quando não há busca, há crítica. Vixe. Vou repetir de novo. Quando não há busca, há crítica. Você já percebeu que os vazios são os que mais criticam quem está cheio. Mas por quê? Porque não tem coragem de buscar como o cheio buscou. Os que estavam de fora, em Atos 2, é porque não teve coragem de se envolver com poder. Não entrou. Quando eu não tenho coragem de me envolver no sobrenatural, o que me resta é a manifestação da carne. Crítica. Ensinamentos distorcidos. Jovens, irmãs e irmãos, você que assiste esse podcast, com muito temor que eu venho dizer isso aqui para vocês. Deus não mudou. Ele permanece o mesmo. O Espírito Santo não mudou. Ele permanece o mesmo. O Espírito Santo ainda continua sendo o mesmo Espírito prometido. Como disse em João, capítulo 14, 16. Ele ainda continua sendo o Espírito prometido. Cabe a nós a buscar e receber tudo o que Ele tem para nos dar. Eu não sei que tipo de igreja você frequenta, tipo de ensinamentos vocês se alimentam, mas o verdadeiro alimento não é aquele que é baseado no achismo, é aquele que é baseado na palavra de Deus. Pastor Augusto, me permita só dizer uma coisa. Sim. Que após o período apostólico, houve relato de manifestações. Sim. Os pais da fé, por exemplo, eu citei aqui o nome de Irineu de Lyon, mencionou curas. Isso aqui é após. Isso. É após o período apostólico. Então, como é que um sensacionista vai dizer para mim que o Espírito está limitado somente ao período apostólico? Depois daí não tem mais. A história comprova isso. A história da igreja, ela comprova isso. Se a história da igreja, vamos lá, se a Bíblia comprova isso, se a história da igreja comprova isso, então eu não posso
pautar os meus ensinos no achismo. Eu tenho que pautar os meus ensinos baseado na palavra de Deus. Irineu, ele disse que, Irineu de Leão, ele disse o seguinte, que houve curas e profecias. Justino Mártir, ele relata, após o período apostólico, dons espirituais, que ele mesmo testificou. A história da igreja. Isso é a história da igreja. Tertuliano fala sobre revelações e profecias após o período apostólico. Então, se os pais da fé não limitou o Espírito Santo, por que eu vou limitar? De maneira alguma. Eu ainda vou enxergar na minha geração profetas, homens, mulheres com dom de cura, curando, levantando paralítico. Eu vou ver isso. É só a gente buscar. E eu incentivo você a buscar. Não entrar na igreja como um crítico, telespectador. Vamos ver o que é que vai acontecer. Não, entre no culto para adorar e para ser cheio do Espírito Santo. Isso é fundamental. Isso faz toda a diferença no culto. Pastor Nilson, isso são argumentos que a gente está buscando para que os irmãos que estão nos assistindo compreendam a veracidade histórica do pentecostalismo. Justo. Existem 4 eixos principais que abordam o assunto do pentecostalismo e que dá ênfase à continuidade dos dons espirituais. Existe o eixo bíblico, eixo histórico, e o pastor isso deu uma aula do eixo histórico aqui. E talvez nunca vai ter um argumento, pastor Nisso, para quem decide discordar. Há pessoas que se limitam e querem ficar de fora. E você está perdendo muito. Até porque, às vezes, talvez a falta de conhecimento. E também existe dois lados. Tem as pessoas que têm uma experiência exacerbada, que descontrola, que aquilo para mim não é pentecostalismo. E nós da Assembleia de Deus cultivamos o pentecostalismo clássico. Talvez você possa perguntar, para que os crentes falam línguas? Para que os crentes vai ter dons espirituais? E queridos, os dons espirituais são ferramentas de trabalho no reino da obra do Senhor. O revestimento do Espírito Santo, que é conhecido na Assembleia de Deus, pastor, isso como o batismo no Espírito Santo, ele é tido como uma capacitação espiritual para a obra missionária. O batismo, ele é encarado como a porta de entrada, de acesso, para os cristãos terem um acesso aos demais dons espirituais. Apesar de que, pastor, é bom a gente falar isso aqui, a única evidência que alguém é batizado no Espírito Santo não é somente falar em línguas. A gente considera como a primeira das muitas evidências, mas isso não quer dizer que... Então, o que é interessante você fala, porque não dá tempo da gente falar tudo, mas o necessário para que você compreenda, é que se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, me perdoe, tu ainda não é revestido de poder. Jesus disse, ficai em Jerusalém, porque a missão é limitada. Você não vai estar preparado espiritualmente para pregar, para cantar, para anunciar, para ganhar almas, para expulsar demônios, para curar enfermos, se não for revestido do Espírito Santo. Aproveito essa abordagem, porque há um texto que Jesus diz, que ele fala assim, irei ao Pai, para que, rogando a Ele, vos envie o Espírito Santo. Essa promessa que ele vai mencionar é capítulo 14 de João, versículo 16. Rogarei ao Pai para que vos envie outro Consolador. Deixa eu explicar. A expressão outra no grego, ela procede da expressão grega alon, que não quer dizer diferente, mas semelhante, da mesma essência. Segura. E ele vai dizer outra, pastor Nilson, ele vai dar outra fala, porém agora em Lucas capítulo 24, versículo 49. Eis que sobre vós envio o Espírito,
envio sobre vós a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Peraí, é uma só ou são duas? Porque uma faz parecer com a outra, mas perceba que uma é o Consolador e a outra é o revestimento de poder. Essa de João capítulo 14, que eles vão receber o Consolador, vai acontecer, pastor, isso em João capítulo 20, versículo 22. Quando Jesus ressuscita, é glorificado ao Pai, desce sobre os discípulos e vai dizer assim: assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. E dito isso sobre eles, soprou o Espírito, diz assim, soprou o Espírito, está escrito, e soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Tá bom, pastor? Então, se em João eles receberam, para que ter Atos 2? É isso aqui que agora eu fecho a explicação. Se em João eles recebem, e em Atos 2 eles vão ser cheios, por que isso aqui? Porque Jesus disse, Jesus entendeu, eu não posso enviar eles ao mundo sem revesti-lo de poder. Então aqui são duas coisas, pastor, distintas, porque uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. João eles recebem, mas em Atos eles vão ser cheios do Espírito. É dali em diante que a missão começa, quando eles estão cheios do Espírito Santo. Se converteu, aceitou Jesus, essa foi uma ação interna do Espírito Santo, mas falta o revestimento de poder. O revestimento é uma blindagem especial, uma roupagem, isso, né, de proteção. Então, o cristão, ele precisa, sim, dessa blindagem espiritual. E através desse revestimento, é aonde vem os dons espirituais. E os dons espirituais, na vida do cristão e na igreja, serve para quê? Para edificar, para consolar, para capacitar o mesmo para uma grande evangelização e para viver literalmente o poder espiritual. O revestimento é isso. Jesus nunca vai enviar ninguém sem primeiro preparar e revestir. Não. Mas é. Primeiro ele vai lhe revestir, lhe preparar para que vocês, ou para que nós possamos ir para o campo, levar a sua palavra. Agora, não adianta a gente só buscar só a preparação, tem que buscar o revestimento também, os dons espirituais. Eu pastoreei uma igreja, pastor Augusto, essa foi uma experiência incrível, eu espero que o irmão não esteja nem assistindo, mas eu pastoreei uma igreja numa determinada cidade e a gente todo domingo saía para evangelizar. E aí eu tinha um irmãozinho, um diácono, que ele era meio analfabeto. Mas ele era atrevido, ele disse, não, eu vou evangelizar, e ia, né? Ia sem preparo, sem oração, sem o revestimento. Isso. Um dia num dia de domingo, ele se deparou com uma certa pessoa de uma religião matriz africana, né? Então, mais preparada do que ele, e ele começou a evangelizar, sem preparo, sem revestimento, e a determinada pessoa que estava debatendo com ele chegou e disse assim, me mostre na Bíblia onde é que está escrito isso. E ele sambou para cá, sambou para lá, tal, e na verdade não conseguiu provar. Por quê? Porque as pessoas acham que até para evangelizar, elas acham que tem que ir de qualquer jeito, sem revestimento, sem oração, sem preparo. Até para evangelizar não é só pegar um folhetozinho na mão e dizer assim, eu vou ali. Não, tem que haver preparação na oração, na consagração, no jejum, porque a gente não sabe o que nos espera no campo. Isso. Por isso que Jesus, antes de enviá-los, Jesus diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Depois disso, ser-me-eis a minha testemunha, tanto na Judéia como em Jerusalém, até o confim da terra. Ele disse, ninguém saia sem antes receber uma nova roupagem. Meu Deus. Ninguém saia sem antes receber o poder espiritual para fazer a minha obra. Meu irmão, tem um texto aqui, meu amigo, que eu preciso ler para você aqui. Por favor.
Seu nome. Deixa eu pegar aqui a Bíblia aqui, pastor. Sim. Atos. Eu gosto de ler esse texto quando estou pregando no culto de libertação, para mostrar para os crentes que acham que estão cheios demais, mas na verdade estão vazios. É Atos capítulo 19. Eu vim para cá nas pressas, minha Bíblia ficou na igreja. Mas vamos lá. E eu sei que mexer na ferramenta dos outros, a gente fica, né? É Atos, deixa eu ver, 19, 12. Atos 19, 12, deixa eu ver. Pronto. Pronto. Eu vou ler Atos 19 para você ter uma noção do que é estar preparado, pastor Augusto, para fazer a obra. Não adianta irmos para o campo sem revestimento. Eu já sou filho de pastor. Não tem nada a ver, meu amigo. Não, eu sou filho de missionário. Não tem nada a ver. Você pode ser filho de quem quiser. Se você não for revestido, você passa vergonha. Olha o que está escrito em Atos 19, 12. Aí. Vou ler para a gente. Vou ler do versículo de número 11 até o versículo de número 16. Olhe. E Deus fazia milagres especiais pela mão de Paulo, de modo que até os lenços e aventais se levavam, e os enfermos e as enfermidades se retiravam deles, e os espíritos malignos saíam deles. Então alguns dos judeus, sem compromisso, é aquele que só tem título de cristão, mas não tem compromisso. E não congrega canto nenhum, é não andarilho. Congrega canto nenhum, é andarilho. E judeus andarilho, exorcista, e ainda diz que é homem de Deus, exorcista, está no texto. Vamos lá. Aí, o enigma daquele... tentavam invocar sobre os que tinham espírito maligno, no nome do Senhor Jesus, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Ele disse: eu expulso você, em nome de Jesus, o Cristo que Paulo prega. Aí o versículo 13 diz assim, o versículo 14: e eram 7 filhos de Cefa, um judeu e principal dos sacerdotes, que faziam isto. Aí o versículo 15 agora me espanta. Olha o que está escrito no versículo 15. E o espírito maligno respondeu e disse: eu conheço Jesus. Isso aqui foi o demônio mesmo que respondeu. Eu conheço Jesus. Sei quem é Paulo. Agora, quem é você? Diga aí. Quem é você, infeliz? Quem é você? O espírito maligno disse assim: eu sei quem é Jesus. Conheço quem é Paulo. Agora, meu amigo, eu nunca vi na capa de revista. Sei nem se você existe. Aí agora para completar a dose. E o homem que tinha o espírito maligno saltando sobre eles, dominando-os, prevaleceu contra eles, de tal maneira que fugiram nus, feridos daquela casa. Simplificando essa fala aqui, apanharam do espírito maligno. Por quê? Porque quer ir para a rua sem revestimento, quer estar na igreja sem revestimento, quer estar no trabalho sem revestimento, quer ir para a faculdade sem revestimento, acha que as suas técnicas, que as suas capacidades, as suas habilidades naturais é o suficiente. Nada disso é o suficiente. Quer vencer? Se revista do poder do Espírito Santo para você vencer quaisquer guerra. Não tem como a gente conseguir lidar com o que é sobrenatural de maneira natural. A capacitação que o pastor Enilson falou do Espírito Santo, como ele falou, é uma roupagem. Até porque a expressão revestido é vestido de novo. Então é uma vestimenta, é uma capacitação. E doa quem doer. Aceite ou deixe de aceitar. Justamente. A igreja foi marcada por Cristo para causar impacto. E aquela questão, talvez, pastor, talvez não, a grande falta de mover espiritual em alguns lugares é por conta desse descrédito ao revestimento de poder. A esses que se levantam contra quando deveria estar a favor, quando deveriam pregar sobre isso. E é para você que está aqui nos assistindo, principalmente você que é pastor, a pergunta que eu faço a você é: qual foi a última vez que você orou na sua igreja para que Deus batizasse com o Espírito Santo? A pergunta que eu faço é essa. Você que está aqui no canal do YouTube, qual foi a última vez que você orou a Deus na sua congregação? Não entenda que é sua, mas é de Deus, que você pastoreia. Qual foi a última vez que você deu ênfase
ao batismo no Espírito Santo na sua igreja. Não estão mais orando para o batismo no Espírito Santo, não estão mais orando para que batize. E detalhe, a Assembleia de Deus tem algo que eu aceito muito, não é porque eu sou assembleano juntamente com o pastor nisso, mas para ser diácono tem que ser batizado com o Espírito Santo. Hein, pastor Nisso? Eu acho que o grande maior problema, meu amigo, hoje dentro das Assembleias de Deus, vamos falar do nosso segmento, né? É que tem pastores que nem línguas falam. É verdade. Você conhece algum? Um bocado. E detalhe, meu amigo, tem gente que só fala em língua só para ser consagrado. Depois acaba. É, rapaz. Não fala mais. Acabou a língua. Aí a pergunta era a língua mesmo? Será que era língua mesmo? Fogo de palha. Fogo de palha, né? O que falta nos nossos altares, pastor, eu falo isso de uma forma geral. Sim. De uma forma geral. Geral. São pastores que incentivem as suas ovelhas a buscarem os dons espirituais. Tem pastor que nem busca, meu irmão. Eu não vou nem citar o nome desse pastor, mas já passou uma vez aí por um determinado lugar. Uma vez ele assumiu o púlpito e eu fui pregar nesse dia, irmão. Eu fiquei horrorizado. Sabe o que foi que o pastor disse? Ele disse o seguinte: irmão, o Espírito Santo está na gente, esse negócio de falar em línguas estranhas é meninice. Eu digo, eu vou pregar o que mais agora? Porque se um líder em cima do altar tem coragem de dizer que o falar em línguas estranhas é meninice, o que é que ele não ensina para a sua igreja? Daí o resultado de muitas igrejas mortas espiritual. Se o líder é morto, né, pastor? Se o líder não incentiva a buscar os dons espirituais, o que é que você vai esperar de uma igreja dessa? É lamentável o que eu vou dizer isso aqui, meu amigo. Deus conserve em nosso coração aqueles que acreditam no poder sobrenatural do Espírito Santo, que Deus conserve. Porque cada dia mais nós estamos vendo fermentos de fariseu entrando em nossas igrejas e fazendo com que o povo não tenha mais sede espiritual, tenha desejo de sucesso material. Esses dias, domingo agora, eu vou usar essa oportunidade para dizer que domingo agora eu tô terminando um estudo que eu fiz sobre o livro de Ageu. Eu comecei domingo passado e o grande e maior problema, quando a gente vê o livro de Ageu, é que o povo trabalha para si esquecendo de Deus. O resultado é um povo morto. E um templo vazio. Né? E um templo vazio. Esse é o grande resultado. Por quê? Porque está se implantando na cabeça dos jovens que ele tem que ocupar sua mente com faculdade, cursinho. Quando acabar o cursinho, vá fazer outro cursinho. Prosperidade não está no tanto que você corre para benefícios próprios. A prosperidade está atrelado o tanto que você busca a Deus. E as portas se abrem. Não estou dizendo aqui que ninguém tem que estudar. Tem que estudar. Mas você precisa saber reservar o tempo, dividir o tempo. E hoje as pessoas estão ocupando o espaço que é de Deus com coisas que não edificam. Por isso que a gente tem dificuldade quando a gente vai pregar em algumas igrejas. Porque os líderes não sabem fazer isso mais. Hoje a gente vai pregar em culto de jovem, a gente não vê nem batismo mais, irmão. E olha que a gente incentiva. Mas não tem como, porque no dia a dia da igreja, o líder está ensinando que eles têm que crescer, que eles têm que enriquecer, que eles têm que prosperar, que eles têm que ir para a faculdade para viver o melhor de Deus. Você sabe qual é o melhor de Deus? O melhor de Deus já foi enviado, Jesus Cristo. É isso aí. Esse é o melhor de Deus. E detalhe, quando Cristo foi enviado, ele disse, eu já vou, viu? Mas vai ficar outro aqui com vocês. É o melhor também. E a gente estamos vazio
porque estamos preenchendo o nosso coração de entulhos. Resultado, igrejas mortas. E dói em quem é pastor, quem é pregador, que viaja, que sobe muitos púlpitos. Por isso que o neopentecostalismo está ganhando força. Porque mesmo nessas bagunças que fazem, mas pelo menos ainda são sensíveis. Mais do que muitos que estão levando o evangelho, ó, de brincadeira. Mas os dons espirituais, pastor Augusto, ele está preparado para ser entregue a cada um de nós. Eu vi hoje agora Deus usando o evangelista Leonardo. Um abraço, meu amigo. Nas revelação tão forte que eu digo assim, meu Deus, como não acreditar? O senhor não mudou. Pois é. O senhor não mudou. A igreja precisa disso. Precisa. Da edificação, através da profecia, da revelação. A palavra é a maior. Agora, se eu disser que a palavra é o único meio que Deus fala, eu estou aniquilando os dons. E limitando a maneira de Deus se revelar. A maior profecia é a Bíblia. É a maior, mas não é o único meio. A profecia maior é a Bíblia. Mas Deus ainda tem dons de profecia, de revelação, de visão, de discernimento. Não me chame de herege não, porque eu lhe provo na Bíblia, viu, rapaz? E a gente não pode deixar apagar esse fogo não, irmão. Levanta a bandeira, vamos levantar a bandeira mesmo. E o livro que eu tô escrevendo foi isso que Deus falou. Levante a bandeira em defesa do pentecostalismo. Levante a bandeira, não vamos deixar morrer, meu amigo. O que os nossos primórdios acendeu, viveu. Se eles lutaram para manter acesa, por que a gente vai apagar? Nós temos que lutar também. Você vai ser chamado de menino, eu vou ser chamado de menino. Cada um de nós vamos ser chamado de menino, porque a gente acredita no poder sobrenatural do Espírito Santo. O senhor pregou sobre uma passagem lá na sede de Timóteo, onde o apóstolo Paulo, ele vai dizer para o apóstolo, aliás, para Timóteo, que reavives, reacenda, desperte, ou seja, ele viu Timóteo ser cheio, receber os dons espirituais, mas Timóteo, em um momento da sua vida cristã, em sua caminhada, esmureceu e o apóstolo Paulo, epa, foi ou não foi, pastor Nilson? Justamente. 1 Timóteo 1, verso 6. Desperte, olha o que Paulo disse, desperte o dom de Deus que é em ti. Então, o dom adormeceu. Muita gente está vivendo isso. Então, já parte aqui para outro assunto. A gente estamos falando sobre dons espirituais, também, aí vem outra agora. Daqueles que tiveram e deixaram de lado e priorizaram outras coisas. Por algum motivo ou outro, deixaram, não querem ser usado mais, não querem profetizar, não querem revelar mais, enfim. Meu amigo, esse espaço é muito bom para que esses jovens que estão assistindo hoje possa, no seu coração, guardar essa palavra. Vamos acender ou reacender a chama do avivamento. Amém. O pastor Divanilson fala aqui, o sensacionalismo pira nessa hora e dá uma risada. O pastor Divanilson, que é um homem muito bíblico também, né? E também sabe quem está conosco também, Yanderson, pastor Yanderson, que top. Está lá também na Debras, né? Agora, pastor Yanderson, que também é cantor, né? É cantor. Uma bênção. E a Marcel Vinícius também ligadinho, né? Não dá para ser sensacionalismo com tantas evidências, né, pastor Divanilson? Precisa convidar ele um dia para bater um papo. Vocês veem que o pastor Divanilson é meio também um cabra assim, bíblico, é um homem bíblico. Boa. Também. A igreja Yashid, não é isso? Era apostólica Redenção antes ali na Avenida Matadouro, ao lado da Arena Flamengo. Eu estive lá por algumas vezes. Ele também já esteve aqui ministrando. Inclusive, agora à noite ele estava com uma programação lá na Sergipe Cast, né, com o missionário Marcelino. É um homem bíblico, o pastor Divanilson.
Que também. benção, que benção, Amém. que bom. Meus queridos, o horário chegou. Eu quero fazer aqui. Foi mais rápido hoje, É, foi? hoje foi. Foi, mais Foi. ligeiro, foi. Meu horário chegou, mas se tiver mais meia hora, a gente fica aqui também. Mas, queridos, a gente quer louvar a Deus pela vida de você, mas eu quero deixar aqui um testemunho de edificação da tua vida, onde uma certa feita, pastor Nilson, está aqui com a gente também o jovem Arthur, ali não está mais, revela logo, deixa pra lá, né? Mas, enfim. E esse irmão, ele estava incentivando as pessoas da igreja a buscar, né? E ele foi incentivado pelo Espírito Santo a fazer isso. Pastor Nilson, ele foi dormir, e antes de dormir, toda a prática de um cristão é orar. E ele orou. Foi dormir meia-noite, ele orou. Aí terminou de orar, dormiu. Quando deu 1 da manhã, o Espírito de Deus acordou ele e disse: vai orar. Ele levantou, dobrou os joelhos, orou e acabou de orar, voltou novamente a dormir. Quando deu 2 horas da manhã, o Espírito Santo acordou ele de novo e disse: vai orar. Bem como ele dormiu de novo e 3 horas da manhã o Espírito Santo vinha praticamente de 1 hora acordava ele. Quando foi 4 da manhã que o Espírito Santo acordou de novo e disse: vai orar, ele perguntou: por que de novo orar, orar, orar? E o Espírito de Deus falou para ele assim: porque aqui no céu tem louvores que nunca foram louvados aí embaixo. Há sermões e pregações que nunca foram pregadas aí embaixo. Está faltando alguém puxar no gancho da oração. Então, queridos, buscai. Os dons estão aí disponíveis. Então, aproveita para não ter que correr atrás do prejuízo no período da tribulação. E aí já é outro assunto. Mas, enfim, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Nilson. O pastor Nilson é um grande amigo que Deus me concedeu mesmo, presente mesmo de Deus. E eu não poderia deixar de convidar ele para ele estar aqui comigo, trazendo um grande esclarecimento bíblico. O pastor Nilson, ele é referência. E a gente, pastor, que tem uma certa visibilidade, as pessoas, elas esperam posicionamento nosso. E eu creio que esse nosso posicionamento, defendendo a teoria continuista, teológica dos dons espirituais, deixa muito bem claro. A nossa conversa aqui não é tentar convencer você que é sensacionista. Nosso intuito aqui é firmar e calcar mais as nossas raízes no pentecostalismo e quem é da nossa ala pentecostal. Porque tem pessoas que foram batizadas aqui, receberam dons aqui, falar línguas aqui e estão indo para outros lugares que está deixando de lado e acreditando, deixando tudo de lado e descartando toda a experiência que teve. Então, aqui está alguns conceitos e interpretações, enfim, para que você, assim, fique mais firmado sobre esse assunto pentecostal. Pastor Nilson, suas considerações, meu amigo? Meu amigo, deixa eu só 30 segundos só Com para dar um certeza. conselho aqui. Uma hora aqui. Se você é pentecostal, não faça curso de teologia com reformado. Você vai se apagar, meu amigo. Não faça curso de teologia. Ah, eu sou assembleano, vou fazer o curso na Batista. Com todo respeito, não é a sua linha. Você vai se perder no meio do caminho. Você é assembleano, procure uma teologia para os pentecostais. Que é um livro bom que eu vou indicar, Walter Brunelli, Teologia para Pentecostais. Você vai aprender o fundamento da sua doutrina, ok? Augusto, pastor Augusto, obrigado pelo carinho, obrigado pela recepção aqui nesse podcast. Amém, Fico amém. muito feliz que através da sua vida muitas almas sejam alcançadas e a verdade venha a ser esclarecida através da sua boca nesse podcast aqui. Então, meu sentimento aqui é de gratidão. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado a todos aqui que estão envolvidos, meu irmão ali. Deus abençoe, viu? Amém. A todos. Fico grato. Amém. Obrigado mesmo. Amém. Inclusive, o pastor Edevanilson está falando aqui. Parece demais, né, com o pastor Adson Belo, no caso, o pastor Enilson. O pastor Edevanilson, o senhor parece muito com o pastor Adson Belo. Amém. Diga ele que eu sou fã de Adson Belo, meu. Eu gosto dele. Então conhece, né? Gosto, conheço. Amém. Então, Sou muito bom. Assim, na verdade, isso é muito bom. Sim. Né? A gente aprender com outros também que sabem mais do que a gente, né?
Enfim, queridos, com muita gratidão que a gente está aqui a Deus por esta noite edificante. A gente só tem um único intuito: abrir a Bíblia e aqui navegarmos sobre as Escrituras Sagradas. O único assunto aqui são as Escrituras Sagradas. Não queremos falar de denominações, mas nós queremos defender a nossa linha de interpretação pentecostal. A gente não somente estamos trancados dentro de uma bolha, não é isso. Nós aprendemos dessa forma e experimentamos e vemos e sentimos na pele que de fato isso não é uma simples informação, isso é uma vivência que Deus disponibilizou para aqueles que assim entenderem que há uma grande missão de Deus como propósito aqui na terra. Mais uma vez, pastor Nilson Amorim, você que quiser acompanhar o pastor Nilson Amorim, tá? Vai aí nas suas redes sociais, no Instagram. Pastor Nilson Amorim, diga aí seu Instagram, para o povo acompanhar, canal. Então, meu Instagram é pastor Nilson Amorim, né? Você pode colocar lá PR, underline, Nilson Amorim. O YouTube é pastor Nilson Amorim, tem lá 25 vídeos lá de pregação, se você quiser assistir lá. Agora, se for reformado, não vai não, que você passa mal lá, velho. Você passa mal porque quem gosta dos mistérios sou eu. Então, tá lá a minha rede social. E detalhe, pastor Augusto, eu tenho 2 livros escritos, Conhecendo o Pastor do Salmo 23 e Florescendo na Casa de Deus. Caso você tenha interesse de adquirir, nos chame aí, nos chame no Instagram, que a gente vai passar o link para você adquirir o seu livro. Vai no direct lá e procura ele. E com certeza lá também tem um contato para agenda. Convida o homem prega. Já deu para entender